pessoal, bom dia, Dani, é um prazer recebê-la aqui no nosso podcast. Espero que seja um bate-papo muito maravilhoso. A gente queria começar com uma pergunta sobre como tudo começou. Como começou o programa Dani Rico? Bom, primeiro eu quero agradecer ao convite, a todos que estão nos ouvindo, né? E dizer que é uma honra estar aqui na UNB participando desse podcast e que com certeza vai ser incrível e eu vou conseguir passar para vocês um pouquinho da minha experiência profissional, né, no mundo da educação física. Bom, como tudo começou? Começou na minha maternidade. Quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, há 26 anos atrás, eu me senti perdida, né? Eu era estudante de educação física, estava no meu último semestre e fiquei grávida. E aí, quando eu fiquei grávida, eu pensei, né? E agora? O que eu posso treinar? O que eu posso fazer? E na época que eu fiz faculdade, não tinha nenhuma matéria falando sobre como treinar na gravidez, o que pode, o que não pode, quais são as restrições. E eu confesso que eu fiquei perdida demais, assim, meu Deus, e agora? Eu era uma pessoa muito ativa, treinava muito, fazia até capoeira aqui na UNB e engravidei. E isso ligou, assim, sabe, uma ideia de falar assim, nossa, é um mercado que está realmente abandonado, né? Um nicho que os profissionais não têm um olhar, não exploram o trabalho com gestantes. Então começou a minha curiosidade de tipo, poxa, é um mercado que está abandonado. E aí na minha maternidade eu fui percebendo que não era só a gestação que ela estava abandonada, mais ainda o puerpério, o pós-parto, né? E aí eu comecei a correr atrás, eu comecei a estudar, eu comecei a ver onde tinha curso. E aí eu consegui um curso em São Paulo, no Hospital Santa Joana, com a minha grande mestra, Cláudia Melling. E eu me inscrevi, quer dizer, eu fui me inscrever e não tinha vaga. Eu falei, puxa, e era um mês inteiro de julho. E julho, São Paulo, frio, inverno louco. E eu não tinha dinheiro para ficar um mês hospedado no hotel. Eu não tinha, na época, dinheiro para pegar um avião. Minha filha estava com 2 aninhos. E eu falei, eu não vou desistir. E eu vou tentar. E aí eu consegui, pela capoeira, ficar na casa de uma capoeirista de São Paulo. Olha só que interessante. Que abriu a casa dela para ficar um mês. Fui de ônibus, nunca tinha andado de metrô na minha vida. Então eu cheguei de madrugada na estação do metrô, perdida. Eu falava, meu Deus, onde eu tô? E antes de eu ir, não tinha vaga, lembro? Eu ligava todos os dias. E a coordenadora já não aguentava mais me escutar. E eu falava, eu sou pequenininha, eu fico num cantinho, eu não vou incomodar. Até que de tanto eu insistir, ela falou, tá bom, vem. E olha que coisa, né? Quando eu cheguei de madrugada, eu fui numa padaria, tomei meu café da manhã e fiquei cedinho esperando na escada do Hospital Santa Joana para abrir o centro de atividade que tinha lá. Fantástico. E a primeira pessoa que chegou foi a coordenadora, ela olhou para mim, você é a Dani Rico, né? Aí eu falei, sou, ela sabia, né? E o curso foi fantástico, foi um mês, assim, de um aprendizado muito bacana, tanto teórico quanto prático. E no final desse curso, sorteavam uma medalha de ouro de uma grávida. E adivinha quem ganhou? Fui eu. Então eu digo que foi uma missão, né? Entrar nessa área, e é a minha paixão, é algo que eu faço assim, sabe, com muita felicidade, e ajudar as mulheres nessa fase da maternidade é algo muito gratificante, é um propósito, né? Ajudar nessa fase tão desafiadora, avassaladora e deliciosa também. Então começou aí, pela minha maternidade, pela escassez, né, de profissionais trabalhando com gestantes, e isso me trouxe essa vontade de aprender. E aí eu fui fazendo cursos fora, internacionais, aqui no Brasil todo, onde tinha eu ia, e
e tive uma especialização muito importante para a minha profissão, né? Que eu digo que foi a cereja do bolo, que foi aqui na UNB. Eu fiz uma pós-graduação em saúde perinatal e desenvolvimento do bebê, que foram só 2 edições, eu peguei a última edição, 1 ano e meio, estudando sobre tudo, gente, parte psicológica, não só a parte física, todo o mundo materno, desde o nascimento até 3 anos da criança. Nossa, interessante. Que incrível! Dani, primeiramente eu queria dizer que é uma honra estar te entrevistando e eu queria saber o que você mudaria durante o seu período da faculdade ali, o que você faria de diferente, se você entraria de novo assim nesse mundo, né, da gestação, do baby, do pós-parto, ou se você queria complementar, né, esses nichos. Bom, na época que eu fiz educação física, muito tempo atrás, a gente não precisa dizer, né, o quanto tempo, mas era uma outra tipo de formação. A gente tinha a licenciatura e o bacharelado tudo junto, não existia essa separação. E a gente estudava tudo, de tudo um pouco. Então, você realmente tinha você explorava mais as modalidades, né? Porque eu também fui professora nessa minha jornada universitária e eu vi quanto mudou, né? Então, na época, os professores, eles falavam, vão para a prática nas academias, nas escolas, explorem, vivenciem. Então, a minha curiosidade era muito grande para conhecer tudo da área. Então, eu fiz tudo um pouco, né? Eu fui para a área da ginástica localizada, STEP, e nós, né, temos muitos congressos no Brasil. Então, tinha na época ENAF, Fitness Brasil, vários congressos que a gente ficava esperando aqui em Brasília, né? O Brasília Capital Fitness. E eu era aquela curiosa de fazer tudo. Então, eu fazia curso de gestão em academia, musculação, ginástica, hidro, natação para bebê. Então, eu acho que a forma como eu explorei a área, que é uma coisa que eu amo, eu comecei a perceber qual era o meu caminho, né? Então, quando eu me formei, eu estava empregada na parte aquática, eu trabalhava numa academia só de atividades aquáticas, que era natação adulto, natação infantil, natação bebê e hidroginástica. Então, eu acabei indo por uma oportunidade, que tinha uma academia próxima da minha casa, que eu ia a pé, 1,5 km eu ia a pé, que a minha mãe começou a fazer uma natação, e aí sabe como é que é mãe, né? A minha filha fez educação física, e aí já me conseguiu um emprego na primeira semana que ela estava lá. E eu comecei um estágio na academia Nadarte, que foi uma grande escola, aquela academia raiz, sabe? Aquela academia que exige bastante, mas é aquela coisa que você fala, você é exigido, mas você aprende, né? E eu sinto falta disso, da gente, sabe, realmente colocar o estagiário para aprender na prática, para ele começar a dar aula. Então, essa forma que foi ensinada no meu estágio me fez, assim, nossa, ralar muito, sabe? Nossa, trabalhar muito, muito, e isso me tornou, assim, uma profissional muito disciplinada, muito estudiosa, eu corria muito atrás. Então, eu acho que eu não mudaria nada, porque foi muito gostoso vivenciar todas essas áreas, e hoje eu digo que eu sou uma profissional, né, faz tudo, né? Se tiver uma necessidade na academia de falar assim, dá uma aula de alongamento, dá uma aula, eu dou. Até mesmo lá na escola que o programa tem parceria, faltou, o professor de capoeira faltou, e eu fiz muitos anos de capoeira, passei quase 2 meses dando aula de capoeira. Então, é aquilo, você aprende o básico, você sabe como atender o aluno, atender o cliente, e daí você vai só, sabe, trabalhar o atendimento, que hoje a gente tem o nosso cliente, o nosso aluno, e a base de tudo é o atendimento, é você entender as necessidades dessas pessoas
e tentar fazer de uma forma muito segura um treinamento, uma aula, porque a gente realmente está oferecendo saúde para essas pessoas e a gente tem muita responsabilidade nisso. Então é isso, eu não mudaria nada, continuaria, né, focando nessa área da maternidade que eu amo, mas também gosto dos idosos, gosto da natação infantil, dou uma super aula de adaptação, de assim, iniciação. Eu digo que eu tive um coordenador que ele falava: Dani, eu nunca vi uma aula de iniciação na natação tão boa quanto a sua, né? Então eu gosto muito de lidar com as crianças e com os adultos na parte da maternidade. Agora eu confesso que adolescente eu não tenho tanta paciência, sabe? Vou ser muito verdadeira aqui. Então quando tinha aquela turma assim, que era aquele aperfeiçoamento 3 na natação, eu falava, não, substituía, mas não era o que eu realmente era a minha paixão. E eu acho que quem é da área da educação física, quem está estudando, tem que buscar. Se conhecer, né? Procurar ali a área que você mais se identifica. Você tem que ir para o seu nicho, que você tem paixão, porque você vai fazer aquilo com amor. E tudo que a gente faz com amor é sucesso, isso aí é sem dúvida. Verdade. Concordo. Você hoje, olhando lá para trás, você realmente acha que se encontrou na sua área? Totalmente. Eu escutei anos a minha mãe em todas as refeições falando: filha, faz um concurso. Filha, olha o concurso, né? E aquilo ali nunca me chamou a atenção, ou eu não tive nunca a vontade de fazer um concurso, porque eu me encontrei na minha área. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? É uma profissão que a gente realmente tem que estar se inovando o tempo inteiro, ainda mais quem tem empresa, você tem que estar correndo atrás. Mas quando eu estou em sala de aula, sabe quando é aquela terapia que você fala, meu Deus, que delícia, né? Então eu não tenho peso de todos os dias trabalhar. Eu gosto, eu amo o que eu faço e eu tenho um propósito. Então quando você tem propósito, fica tudo mais fácil. E Dani, qual foi o ponto que você se viu e falou assim, eu tenho que abrir minha empresa, eu tenho que fazer por mim, não só por mim, mas pelas pessoas que estão ali, e também ajudar a formar outros profissionais nessa área também? Sim. Eu cheguei num estágio, né, na época eu participei do processo seletivo da Companhia Atlética, que foi no ano de 2000 aqui em Brasília, que revolucionou a cidade, que era a primeira academia nacional que estava chegando na cidade. Foram 700 candidatos na área aquática e eu passei, né? E nesse processo todinho, foram 4 meses de formação, todos os finais de semana, a gente tendo aula, sexta, sábado e domingo, sem receber nada e sem ter certeza que a gente ia ser contratado. Então, era um processo que hoje eu não vejo, né? As academias abrindo e a gente não tem esse processo seletivo tão criterioso, né? Saúde. Então, eu comecei na academia e eu tive a oportunidade de fazer essa especialização que não tinha vaga. E aí, logo que eu comecei, eu já apresentei o projeto para a direção da academia, querendo montar um programa de grávidas. Então, primeiro eu comecei o meu programa, né, com uma ideia da professora dentro da academia que, eu ia ser responsável por aquele programa, mas ele não era meu. Ele era da academia, mas eu que ia tocar. Eu tinha autonomia para tudo. E eu tive muito apoio da academia em relação a construir esse projeto e colocar ele para frente. E aí eu comecei, na própria academia, a pegar várias coisas. Eu tinha as aulas das gestantes, eu tinha natação infantil, eu tinha hidroginástica, eu tinha um personal, né? Eu entrava às 6h30 da manhã e saía às 9 horas da noite. Então, eu vivia a academia intensamente e sempre tive um senso, como é que eu posso dizer? Eu sempre tive um espírito de liderança, tá vendo? Dentro de mim, enraizado. Então, eu que, por exemplo, organizava a piscina, tinha um evento, eu que montava. E isso, o coordenador falava assim, poxa, a Dani cuida de tudo, né? E aí eu fui crescendo dessa forma na empresa. Comecei a dar curso, que é uma academia nacional, comecei a dar treinos, né? Eu era uma trainee nas outras unidades do Brasil todo. Então, eu passava, viajava, dava curso, dava treinamento para a equipe de São Paulo, Rio. E isso foi começando, né, a mudar um pouco o meu foco.
E aí eu falei assim, sabe quando você chega num estágio da academia, ou então no topo, e fala assim, cheguei, e agora? Eu não quero coordenar, eu não queria coordenar, por exemplo, o setor do parque aquático, ou não. Eu cheguei ali no meu máximo eu não tinha como crescer. Não, eu não tinha como crescer. E aí eu recebi uma proposta. A proposta chegou porque uma aluna fez o programa na companhia e aí o marido montou uma academia e o marido e ela ficaram tão encantados com o programa que me fizeram uma proposta. Mas era uma proposta irrecusável financeiramente. Era uma proposta que eu falava, meu Deus do céu, eu vou ganhar muito, né? Então, aquilo ali brilhou os meus olhos, porque eu, mãe solteira na época, só morava com a minha filha, que, né, tinha que sustentar a casa. Eu falei, nossa, que oportunidade, né? E ao mesmo tempo eu falei, poxa, mas eu também não quero sair da companhia, porque a companhia era a minha casa, é onde, né, eu cresci ali, eu estava muito feliz naquela empresa. E eu consegui conciliar. Eu continuei na companhia e comecei. Aí eu tive que abrir empresa, fazer logomarca. E aí eu fui estudar uma outra área, que é a área de gestão empresarial, né? E foi desafiador, muito desafiador, porque quando você está acostumado a ficar ali, só naquela academia, no seu mundinho, né? E você começa a ver que, nossa, tem muita coisa para fazer numa empresa, né? As pessoas não têm ideia que numa empresa você tem que estudar tudo, né? Mercado, como é que está o mercado, o marketing, gestão de pessoas. Você saber fazer uma entrevista para selecionar uma pessoa para te ajudar. Então, durante muito tempo, eu fiquei sozinha. Então, eu era assim, trabalhava aqui, trabalhava ali, né? Corria igual uma doida. E aí, depois, começou a ter muito sucesso, né? Porque o programa já na companhia já estava fazendo bastante sucesso. A gente tinha lista de espera, muitas grávidas, abri 2 turmas, comecei o pós-parto. Então, foi crescendo. E aí eu comecei a falar, agora eu estou precisando de pessoas para me ajudar. E é muito legal, porque você começa a treinar outra pessoa, você começa a oferecer outro emprego para essa pessoa. Então, você tem uma responsabilidade agora, né, de gerar ali vários empregos. Você tem famílias que precisam daquele salário para poder pagar as contas e tudo, e é gratificante. E aí começou a expansão. Então, eu comecei nessa academia, depois outra academia se interessou, aí começou a ter realmente muito interesse, porque é um público seleto, é um público especial e é a nascente de uma academia. Então, se você tem a gestante, ela vai para o pós-parto, do pós-parto vem o neném, do neném vai para o kids e acaba tendo essa cadeia aí que vai... Aí o avô vai assistir uma aulinha, gosta, entra. Então, você acaba tendo uma porta de entrada de novos clientes, né? Mas para ter o sucesso na época, na companhia, que eu ainda era professora e que ganhava hora-aula, eu corri atrás para divulgar o programa. Porque, imagina, há 23 anos atrás, como é que era o marketing? Era cartaz que a gente botava na gráfica, botava o cartazinho, né, nas paredes. Era essa forma. Não tinha Instagram, não tinha agência de publicidade, era uma coisa assim, né, que não era tão explorado. Então, o que eu fazia? Eu pensava assim, quem pode me indicar? O médico. O médico é a pessoa que pode comprar a minha ideia, né? Comprar o meu trabalho. E aí, nos meus intervalos, que eram poucos, mais ou menos assim, tipo, depois do almoço, 2 horas da tarde, 1h30, eu montei uma folhinha A4 com, assim, programa gestante, objetivos, tarará, benefícios, onde encontrar, num papel mesmo, digitalizado, e eu ficava igual, sabe, representante de remédio nos consultórios médicos? Eu ficava lá, sem a academia saber nada, ninguém sabia, porque a minha intenção
era trazer alunas, porque os meus horários na academia eram horários nobres. E quem trabalha em academia sabe, se não tem média, se não bate média de número de alunos, você perde aquela aula. Aquela aula ela pode sair da grade. Então, a minha preocupação era, eu quero manter esse programa e eu preciso de alunas. Então, eu fui atrás para buscar essas clientes, né? Então eu ficava, tinha médico que batia a porta, tinha médico que me atendia, tinha médico que ficava assim, que a gente falava, meu Deus do céu, não sei se ele tá gostando de tudo que eu tô falando, né? Mas eu tinha aquele espírito de que eu não vou desistir. Esse é um projeto que eu montei, que eu tô muito feliz e tô trabalhando e estudando. E comecei a me especializar, né? E aí a gente vai estudando, investindo, e minha filhinha pequena. Para quem olha e fala, Dani Rico, né? Você fala assim, nossa, foi fácil, né? Olha lá, Dani Rico. Não, gente, nos bastidores... É tudo mais peso que tem, né? Não é nem o peso, mas o esforço que foi para chegar onde chegou, né? A gente batalhou muito, trabalhou muito, investiu, deixei minha filha várias vezes, né, para poder estudar, para viajar, né, e grana mesmo para investir. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um VHS, era um vídeo. Você sabe, né? Acho que... uma fita VHS que a gente colocava e saía um videozinho que você montava. Foi o meu salário inteiro para pagar esse vídeo de 2 minutos e 30 segundos, que era um pouquinho do marketing do programa, né? Que eu apresentei num congresso nacional de obstetrícia. Eu tive 30 minutos de palestra. Palestrei para 700 obstetras. Nossa, eu tremia tanto. E foi aí que deu um grande boom, né? Porque os médicos me ouviram, não apáticos, gente, não tinha nenhuma expressão. E eu falava, meu Deus, eu tô falando aqui, eles estão detestando tudo que eu tô falando. Uma semana depois, eu tive mais de 30 matrículas na academia. Nossa, eu não tinha espaço na piscina, não podia fazer o braço para fora, eu tinha que só fazer o braço para frente na hidro, porque não tinha espaço. Então, assim, os médicos perceberam que o exercício físico na gestação era um grande aliado para o pré-natal. Quanto mais a grávida se exercitava, menos problema ela iria ter durante a gestação e menos trabalho para ele. Né? Após também, né? Sim. Então eles falaram assim, poxa, que ideia sensacional. E aí olha que interessante. Eu fui nesse congresso em 2001 e em 2016 eu fui convidada de novo. Ai, vocês não têm noção como foi desse 2016. Eu acabar a palestra e eu fui recebida assim pelo presidente, né, o presidente da obstetrícia, né, do congresso em tudo. Ele falou assim, eu quero aqui chamar para vocês, né, um grande mito na área de gestante, que é a Dani Rico. Ele já me recebeu assim, nossa, salva de palmas. Quando terminou a palestra, todos os obstetras em pé, aplaudindo. Tinha obstetra querendo tirar foto comigo, vocês acreditam? Como se eu fosse uma celebridade. E eu falei, gente, aí quando você faz assim o filme, né, do início, você fala, ninguém olhava pra mim, tipo, quem é essa, né? E eu falei assim, gente, olha que jornada interessante, tudo que foi plantado no início, né, e qual foi o fruto de anos depois. Então isso assim pra mim, coração quentinho, sabe? Que eu falei assim, poxa, realmente o meu trabalho ele é importante para muitas pessoas. E aí os médicos, assim que recebem uma criança que tem uma dificuldade ali no desenvolvimento, né, não alcança os marcos, leva direto pro fisioterapeuta. E a gente, né, e os educadores físicos aí nesse processo. Eu acredito que isso foi muito importante também para a gente ganhar uma visibilidade nessa área. O programa Mamãe Bebê, que começa a partir dos 3 meses, ele surgiu dessa forma. Primeiro, pós-parto. Na época eu tinha tempo, eu visitava as alunas que ganhavam neném. Então eu tinha só o grupo, né, lá da companhia, e quando elas ganhavam neném, eu ia visitá-las. E o que eu percebia nessas mulheres quando eu ia visitá-las? Melancólicas, tristes,
abandonadas, né? Porque o porpério é pesado no início, assim. Aí a mulher se preocupa muito com a amamentação, com o sono do bebê, né? Com todo a problemática de adaptação ali no recém-nascido. E aí, o que eu percebi? Eu falei, gente, ela tá tão sozinha aqui. E Brasília tem, né, as pessoas, a maioria não tem nem família, porque elas vêm para Brasília e a rede de apoio praticamente zero. Você acaba terceirizando, né? Uma babá, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem que ajuda. E aí eu comecei a perceber, eu falei, gente, essas mulheres precisam sair de casa. Foi aí que veio pós-parto, tem que voltar. Como eu vou fazer com que elas voltem? Porque até então eu só tinha o gestante. E aí eu fui lá na direção e falei, quero abrir um programa pós-parto. Oi? Como assim? Pioneira? Inovador. Falei, é um programa que vai trazer, a mãe vai voltar e vai deixar o bebê do ladinho. Como assim, Dani? Deixa do ladinho no carrinho, a gente se vira aqui. Tem certeza disso? Tenho. Vamos voltar. E aí eu fui estudar sobre o puerpério, sobre diástase, sobre amamentação, sobre tudo. Eu já tinha minha parte pessoal e aí eu falei, vou estudar. E aí foi interessante, porque elas iam voltando e o bebê ficava do lado. E aí ia criando-se um grupo de amigas, de colegas, passando pela mesma situação, pelos mesmos desafios, pelas mesmas dúvidas, uma ajudando a outra, e isso foi criando-se uma rede de apoio materno. Aí a gente marcava lanche, a gente marcava passeio no parque, e aí começou a surgir eventos que englobava também a família. Então o pai ia, os avós, né? E eu fui vendo aquela dimensão, falei, nossa, bacana, porque tá trabalhando um convívio social e essa maternidade está ficando mais leve. E aí, quando eu tava na aula do pós-parto, que aí o bebê chora, a gente pega no colo, bota na bola, né? Faz com tudo pra mãe treinar. O objetivo é, quanto mais tempo ela ficar ali na academia, menos triste, menos sobrecarregada. A gente precisa ajudar essa mulher, ter um olhar empático para ela. E aí eu começava a ver o bebê no colchonete e falava assim... Aí ele reclamava, aí às vezes a gente ia pegar o bebê muito molinho, muito hipotônico. Eu falei, gente, aí eu, né? Outro start. Eu acho que a gente consegue evoluir isso aqui. Por que acontecia? Elas saíam, né? Iam embora. E aí tinha aquele rompimento do cordão do programa. E elas voltavam para a academia e ficavam perdidas, acabavam saindo, né? E eu falei, dá pra gente puxar, mas aí vai lá eu na direção. Então, agora eu tive uma ideia da gente montar um programa de mamãe e bebê, que é o programa que vai ser um bônus pro pós-parto. A mãe não vai pagar por isso, vai ser gratuito. Ah, o que você acha? Ah, acho legal, então tá bom. Aí eu coloquei psicomotricidade, musicalização e natação. E aí... pegou mesmo, porque você, imagina, você paga um valor para você treinar e você ainda ganha um presente, você ganha um bônus para o seu filho. E os pais, eles pensam nos filhos, né? Então, você pensa assim, poxa, o que é melhor para o meu filho? Eu vou fazer. E aí começou a bombar. Então, isso foi entendeu? Um levando ao outro. E aí que você falou para mim, poxa, os fisioterapeutas, né, que trabalham, realmente, a fisio, ela tem uma especialidade materno-infantil. Eles trabalham com a estimulação precoce, com todo o fortalecimento, mas a gente começou também a observar que a nossa área é capaz de trabalhar psicomotricidade, né? Durante a natação também trabalhar essa parte da psicomotricidade dentro da água, e os resultados, eles são fantásticos. Por quê? Porque é uma forma leve. Uma coisa é a fisioterapia fazendo um trabalho individualizado. Outra é você, numa aula, oferecendo um ambiente lúdico, com exercícios, com movimento, para poder estimular a criança. Não existe uma competição, existe um complemento. Então, se você for, assim, se você assistir uma sessão de fisioterapia com a criança, nem sempre a criança vai estar rindo. Realmente a criança está reclamando, ela não está tão confortável, mas é necessário.
E a gente tem a mesma, assim, vamos dizer, um estímulo, né, no mesmo segmento, só que não tão direcionado para patologias ou por atrasos motores, a gente consegue trabalhar a criança para estimular para a próxima fase. Então, a gente não tem essa questão aonde a gente fica. Não, nós temos o nosso lugar. Só falta divulgar. E qual é o nosso objetivo? Porque na educação física, a gente sempre trabalhou com prevenção, né? Fortalecimento. Mas quem tem patologias, que tem alguma lesão, a gente sempre encaminhou para fisioterapia. Então, é uma classe, assim, que a gente, tanto a educação física quanto a fisioterapia, tem que se unir. Unir e falar... eu faço um trabalho X e você faz um trabalho Y, e se a gente juntar, e isso acontece. Eu recebo muitos pacientes que viram alunos, porque falam, Dani, já trabalhei aqui, agora é só continuar aí com bastante ludicidade. Então a gente consegue complementar. Sim, legal. Dani, eu queria saber um pouquinho sobre quem é a Dani Rico empresária e quem é a Dani Rico professora. Se existe alguma diferença nessas duas pessoas, que na verdade é uma, só que às vezes a pessoa empresária precisa ser um pouco mais rígida, que talvez não precise ser na aula. Então fala um pouquinho sobre essas duas funções dentro da sua empresa. Eu digo que essa Dani Rico empresária, Dani Rico professora, é conflitante, né? O bom de ser a Dani Rico professora é que quando vem a mensagem para a Dani Rico empresária, a Dani Rico empresária ela tem um olhar mais humano e compreensivo para a equipe, para os colaboradores. Porque eu sei o que é ser professor, eu sei quais são as dificuldades e também sei como cobrar tecnicamente. Então, eu digo que é um somatório positivo, claro que é um somatório sobrecarregado, óbvio, mas lembra que eu falei que dar aula para mim é um prazer e uma terapia? Então, assim, o meu sócio, que é o meu parceiro de vida, que é o meu marido, ele briga muito comigo, sabe? Ele fala, Dani, você tem que ficar só na gestão. Mas eu falo, nossa, mas aí você vai me destruir, me podar, porque eu gosto de ter contato com as alunas, com os professores, eu gosto de estar em contato com o que está acontecendo na empresa, né? Porque é a minha visão. Então, por exemplo, se eu vou dar aula lá, a piscina não tá boa, eu vou ter que ter ali a postura, né? A professora viu o erro, mas aí a postura da empresária de falar com a gestão da academia e falar, olha, vamos resolver, como é que a gente pode? Então, eu acho que facilita tanto para a parte operacional e quanto da parte também empresarial, né? Então, eu não sinto essa dor, esse peso. Eu acho que um complementa o outro. Você acha que consegue conciliar? Até então, sim, né? Porque eu ainda tenho a Dani mãe, a Dani esposa e a Dani dona da casa, né? Também. Então, isso realmente acaba pesando. Eu vou confessar para vocês que eu tenho um grande defeito que já comecei a melhorar. Eu sou muito centralizadora. Então, eu quero saber de tudo, eu quero ter controle de tudo, eu quero saber o que está acontecendo, né, em todos os locais que nós temos o programa, e isso realmente, às vezes, eu fico um pouco estressada, né, normal, porque é uma demanda muito grande. Então, eu tenho trabalhado, isso é uma dificuldade que eu tenho, mas eu tenho trabalhado e tenho melhorado. Eu tenho delegado mais, eu tenho confiado mais nas pessoas para poder fazer o que realmente eu não estou conseguindo, né? Então, tem hora que você fala, nossa, não dá para ser tudo. Acaba você adoecendo. Então, eu comecei já a ter, eu tenho hoje uma coordenadora, né, que até vai ganhar neném em breve, então ela já consegue, nossa, fazer muitas coisas que eu não daria conta, né, por ter uma demanda grande. E a gente vai, sabe, entregando, porque é aquela coisa, é um filho, né? Fala, vamos lá. Mas eu já tenho consciência que é necessário, sim, ter essa ajuda. Dani, e
sobre o seu processo de gestação, o seu processo de agora eu sou mãe e aí eu tenho que também lidar com toda essa empresa. Como é que foi esse processo para você? Como é que você lidou com tudo isso ao mesmo tempo? Bom, eu não consigo, eu tenho um olhar muito direcionado para o trabalho, né? Eu sinto que às vezes eu falho um pouco nessa questão pessoal, porque eu dou uma priorizada na parte da empresa. A família eu acho que já se acostumou, né? Mas às vezes eu tenho umas pérolas assim dos filhos. Mamãe, você só trabalha, né? E aquilo é um puxão de orelha, né? Mamãe, poxa, todo sábado você dá aula, você não pode nem ir lá ver a minha corrida no kart, que é o meu filho. Então, sabe aquelas mensagenzinhas ali que eu percebo que, às vezes, eles não entendem que a empresa é o nossa, né, nossa fonte de renda, é o que realmente sustenta a casa. Mas eu tenho um parceiro de vida que ele é fantástico. Por quê? Porque ele assume muita coisa de casa e dos filhos. A gente diz que é um trabalho em equipe, né? Ele me apoia em tudo e eu apoio ele em tudo, porque ele que vai decidir o que a gente vai fazer na nossa casa, nos nossos filhos. Então a gente faz o quê? Uma divisão de tarefas. Então essa divisão de tarefas não fica pesado, né? E é claro que eu tenho momentos com meus filhos, hoje mesmo tem prova para estudar à tarde com eles, né? Então, mamãe, faz a torta que eu tenho uma linguagem de amor que é o servir, é a minha linguagem de amor, né? E então isso é prazeroso. Fim de semana é por conta deles. A gente não tem rede de apoio, por exemplo, para deixar os meninos, não. A gente é o tempo todo com eles, né? E a gente é um time, né? Então tem um que trabalha aqui, o outro trabalha ali. Sinto que às vezes meu marido está estressado porque os meninos realmente estão numa fase que dão um trabalho, e aí de vez em quando eu entro em cena e peço vai correr, vai fazer alguma coisa para descansar. Mas hoje nós, né, a maioria das pessoas, nós somos multitarefas, né? E a gente tem que se virar. E o que às vezes eu estava negligenciando, que hoje eu acordei, é a questão da minha saúde, né? Acho que a pandemia teve uma conta aí para cada um, e a minha foi uma engordei muito, engordei 25 quilos, né? Tive uma saúde prejudicada por todo o estresse, por tudo que a gente viveu. Mas hoje eu estou consciente de que hoje a minha saúde é em primeiro lugar. Então hoje está sendo a saúde, família e trabalho. Eu ainda não consegui dividir isso aí, né? E o lazer. Então, uma hora essa pirâmide vai ficar mais ajustadinha. Fé em Deus. Dani, e como é que foi durante a pandemia os desafios que você enfrentou? Conta aí pra gente como é que foi esse período. Olha, eu não vou dizer que foi de todo ruim, não. Eu acho que na pandemia nós aprendemos coisas assim que a gente não imaginaria que iria aprender ou fazer, né? Como o meu público era um público especial, gestante, pós-parto e bebê, ficou proibido de entrarem na academia. Esse público ele ficou proibido mesmo, então era uma lei. Então, nós ficamos sem trabalhar presencialmente por 6 meses. Mas quando deu o primeiro lockdown, né, que tem que fechar e tudo, eu fui para o online na cara dura, enfrentei o Zoom, né, e coloquei ali a minha TV maior na sala e eu dava aula para 30, 40 pessoas ao mesmo tempo. Passava o dia inteiro ali focada em atender as alunas, né, na parte digital, online, lives, né? E foi um desafio, mas também foi um aprendizado. Eu acho que ali eu consegui atender muitas mulheres que estavam em isolamento, que precisavam de saúde,
né? Inicialmente não cobrava, porque eu achava que ia voltar logo, então eu comecei a atender só as alunas das academias onde a gente tinha um programa. Aí o tempo foi passando, eu falei, não, acho que agora a gente tinha que comprar comida, né? Tinha que sobreviver. A família ajudou muito, meu pai e minha mãe me ajudaram a pagar contas, porque a gente não tinha receita, né? E ninguém dava aula nem embaixo do bloco nessa época, era todo mundo isolado, né? Mas foi um momento também muito bom de conexão com a família, né? Com os filhos. Aí tinha que inventar coisa, tinha que brincar, tinha que fazer atividades. A gente começou a fazer muito exercício, a gente pegava um estacionamento ali no Noroeste, que a gente ia do Noroeste, e corria e dava de bicicleta, né? Então também teve esse momento de cozinhar todo mundo junto, de a gente tentar ficar leve esse momento tão desafiador, né? Mas foi um aprendizado, foi algo que eu nunca esperei que iria passar, né? E a gente tá agora, assim, né? Recuperando de uma pandemia, acho que todo mundo, né? O mundo todo está passando por um recomeço. Porque junto com a pandemia trouxe também um aceleramento, né? Das coisas. A gente iria chegar onde a gente está hoje, mas eu acho que ia demorar um pouco mais de tempo se não fosse a pandemia. E a gente também queria saber um pouco sobre o seu canal do YouTube, né? A gente percebeu que faz um tempo que você não posta nada. O que aconteceu? Por que você parou? Fala um pouquinho pra gente. Então vamos lá. Quando começou essa era digital, o meu marido, como um grande visionário, ele falou assim, vamos montar um produto. E em 2015, eu estava recém-parida, estava no meu puerpério. E como eu tinha decidido me dedicar mais tempo no pós-parto para minha caçulinha, que era minha filha, já a raspinha do tacho, ele veio com esse projeto e me pegou assim, sabe, no momento do meu puerpério de um mês de nascimento da minha filha, e falou, olha, eu fiz um curso do Érico Rocha, o Fórmula, e tem tudo a ver, a gente vai ganhar muito dinheiro e vai ser muito bom, a gente vai conseguir viajar o mundo inteiro trabalhando sem ter com que se preocupar. E aquilo ali para mim foi uma nova oportunidade, né? E eu falei, tá bom, eu topo. E começamos. Então, eu me dediquei 1 ano nessa parte digital, né? Então, eu dediquei mesmo filmagens, conteúdos, e fui trabalhando, e ele empenhadíssimo, né? Então, tinha câmera aqui, câmera ali, igual aqui, né? Câmera aqui, câmera ali. E foi muito desafiador, porque uma coisa é você dar aula para 30 pessoas, para um congresso, como eu já dei vários, né, cursos em congressos, mas você falar para uma câmera é estranho. Né? Então hoje as pessoas têm mais facilidade com o celular, né? Ajudou muito, mas na época a gente não tinha isso, né? De fazer vídeo, de postar, né? Então o Instagram tava bem devagar, começando. E aí a gente começou a filmar. E eu falei, melhor momento então pra gente poder acompanhar o desenvolvimento da Maitê. E aí começou, né, os vídeos do banho de balde, de toda a questão da vidinha da Maitê, dos marcos de desenvolvimento e tudo. Só que aí eram conteúdos gratuitos, a gente não recebia por isso, não tinha esse retorno financeiro como tem hoje, né, que pessoas fazem dancinhas lá e já ficam, né, num sucesso, viram youtuber, não tinha. Então foi devagar, né? As pessoas estavam ainda desconfiadas sobre essa questão, né, do YouTube, dos vídeos. E aí foi começando a ter repercussão positiva. Nossa, muitos elogios e tudo. Mas aí começaram a ter uns comentários que isso ia me deixando desconfortável. Como? Nossa, sua roupa não está combinando. Nossa, sua barriga ainda está flácida. Tinha ganhado neném em pouco tempo. Nossa, você falou no gerúndio. E esses comentários, que hoje a gente chama são os haters, né? Isso me doía. Porque eu sou uma pessoa muito sensível.
E aquilo ali começou a me incomodar e começou a não me deixar tão confortável em frente às câmeras. Eu começava a me preocupar se meu cabelo estava bom. E eu, Dani, na essência, eu não sou uma pessoa vaidosa. Eu não sou, eu sou a Dani, né? E eu me respeito por isso. Eu não sou uma imagem que as pessoas querem que eu seja. Sou eu, verdadeiramente sou a Dani, né? Isso começou a me incomodar, eu ter que mostrar que eu tinha que estar com a roupa bonita, com o cabelo escovado, mais magra, sarada, né? Isso me afastou. Meu marido ficou muito triste, porque ele falava, nossa, a gente tem um potencial enorme. E eu falava assim, as pessoas não estão interessadas no meu conteúdo. As pessoas estão interessadas no meu estereótipo, minha parte exterior. E não era esse o objetivo. E lembra que eu falei que eu trabalho com um propósito? E na mesma hora aquilo ali me bloqueou. E eu comecei a pegar horror a vídeos, a isso. Então, isso foi uma coisa que me deixou muito travada, né? E eu me respeitei também por isso. Porque eu não estava afim. E aí, quando ele falava, eu cheguei e falei, não quero mais. E eu vendi. A gente lançou, teve o primeiro lançamento do nosso curso digital, tivemos validação, vendemos muitos produtos, assim, né? Vendemos muitos cursos. Mas sabe quando você fala, não é isso que eu gosto de fazer? Eu gosto do presencial. Tanto é que na pandemia, era a nossa sobrevivência, a gente começou a vender de novo, né? Sabe o que eu fiz com todas que compraram? Botei nas aulas online, ao vivo. Bora, gente, vem fazer aqui comigo. Eu falava assim, eu preciso conhecer essas pessoas, a história delas, como eu posso ajudar mais e tudo, né? Então, eu sei que é necessário, que o mundo de hoje cobra, que o Instagram cobra, né? Mas eu ainda estou trabalhando, sabe? Esse retorno, eu sei que eu tenho que ir todo dia. Minha filha é do marketing, minha filha é formada e fala, mãe, você tem que aparecer todo dia nos stories. Eu falo, eu não quero, porque aí imagina, eu tô acima do peso. Aí a pessoa fala, nossa, ela é da área e tá gordinha. Ah, nossa, ela tem uma espinha no nariz. Sabe essas coisas assim que você fala, ai, preguiça. Né? E aí eu faço uns testes. Posto algumas coisas das aulas e de repente eu posto a minha família. Bomba! Likes. Eu falo assim, gente, as pessoas estão mais interessadas na minha vida pessoal do que na minha vida profissional. Então isso para mim é meio conflitante, sabe? Mas eu ainda estou trabalhando na minha cabeça, porque realmente assim a gente tem que postar, criar conteúdos com a intenção de ajudar as pessoas. Porque o que acontece? Eu recebo até hoje mensagens de pessoas no YouTube que falam, nossa, minha filha começou a engatear depois desse vídeo. Nossa, minha filha começou... Entendeu? Isso eu recebo muito. Mais positivos do que negativos. Isso aí é um aviso também para você voltar, né? Aí ativa. Mas vou voltar. Eu sou aquela coisa, né? Lembra? Dani empresária, Dani professora, Dani mãe, Dani esposa. Muitas coisas para conciliar ao mesmo tempo. Aos pouquinhos eu vou voltando. Deixar. Tô de volta, viu, gente? Em breve. Eu tô me coçando. Eu sei. Eu que doida pra olhar pra você pra falar do raiz. Dani, deixa eu fazer uma pergunta. E aqui, às vezes, os meninos vão fazer as perguntas também. Você sentiu em algum momento que teve divergência de identidade da proposta do programa, como ele era, quando você tentou transformar esse produto digital? Eu senti e, ao mesmo tempo, achei interessante também. Por quê? Porque como eu acho que a minha formação mais antiga, a gente é muito, né? Tocar, conhecer um pouquinho da história, tentar ajudar ao máximo. E quando você está no digital, você não conhece a pessoa que comprou seu produto. Você não sabe qual é a necessidade dela, né? E eu tenho um defeito que eu não consigo fazer nada mais ou menos.
Então, quando eu ia montar uma aula, que eu ia gravar, se não saísse perfeito, essa aula não valia. Então, isso foi me desgastando, sabe? Eu querer o perfeito, eu querer aquilo que, por exemplo, o meu medo, vai que a pessoa do outro lado executa de forma errada. Então eu dava muito detalhe, olho, joelho, porque eu sou uma profissional muito técnica. A minha formação foi muito técnica, né? E não estar presente na vida da pessoa era uma coisa que me incomodava, né? E aí você fica com receio. Não que eu tenha receio do que a minha proposta, não, mas é o receio da pessoa que vai treinar sozinha, porque hoje a gente passa, às vezes, no setor da musculação, a gente vê muita gente treinando errado. E aquilo me agonia. Eu era daquela profissional, gente, que eu ia lá e corrigia. Eu tava no clube tomando sol, eu vi um cara nadando e ia lá e... Oi, você pode estender seu braço? E a pessoa falava assim, quem é você? Né? Pra você ter ideia, o ano passado eu fui pra praia e tinha uma criança chorando muito no colo dos pais dentro do mar. Aí eu falei assim, posso ajudar? Faz a bolinha, faz balanceio. Eu dei uma aula de natação nas minhas férias lá. Nossa, a criança saiu feliz da vida brincando com os pais, né? Então eu acho que está muito enraizado esse cuidado, essa atenção, né? E o produto digital, eu tenho consciência que ele ajuda sim, porque imagina, quando a gente estava no online, eu atendi Portugal, Londres, Estados Unidos, Canadá, França, de brasileiras, né, que estavam lá isoladas, sem saber o que fazer, e eu ajudei, e essas mulheres estão na minha vida até hoje, porque a gente ainda mantém um grupo, né, dessas ex-alunas que se ajudam, né? Então, assim, uma vantagem, poxa, eu atendi uma pessoa que não podia ter o programa, que estava longe e tudo, né? Então, essa é o lado a questão do ajuste, digital. Né? A gente comenta muito nas aulas com os meninos aqui que muito do digital tenta transformar em commodity um produto nosso, que às vezes a diferenciação dele não é ser commodity. Sim. É justamente essa questão que você falou de olhar a execução e personalizar a entrega do serviço naquela hora. É porque às vezes aquele cliente, aquele aluno tem uma necessidade e às vezes a gente pode melhorar, né? Isso. A gente pode ser mais assertivo. Mas, por outro lado, vamos pensar também nas pessoas que não treinam, que estão sedentárias e que precisam que o pouco que elas estão fazendo já ajuda a mobilidade, ajuda a diminuir dor, ajuda a diminuir peso. Eu não acho de todo ruim essa parte do online, dos vídeos e tudo. Eu só gostaria de estar presente na vida da pessoa e conhecer um pouco mais a sua história e as suas necessidades. Legal, então você acha a fórmula para poder o ajuste, né? Desse programa tão bonito, presencial, desculpa interromper. Fica à vontade. A gente está quase chegando ao final, mas eu queria perguntar também um pouquinho sobre as unidades que você atende. Quantas são no total? E você tem alguma coordenadora em cada lugar? Como que funciona? Bom, atualmente nós estamos em 5 academias e 2 escolas, né? Então o programa também cresceu, né? Acabou que depois do bebê do pós-parto, eu vi que os bebês estavam crescendo, que iam saindo, e a gente lançou o Infinity Baby, que é o programa de bebês, que começou em 2006, com a atividade de musicalização, arte sensorial, psicomotricidade e natação. Então acaba que eu consigo atender até 3 aninhos, né? Então a gente está na Academia Bodytech, nas unidades Sudoeste e Lago Sul, Aquas Fitness em Águas Claras e na 508 Sul, na Aquafan, na Asa Norte, e nas escolas Cantinho Mágico e Cabo Frio, que aí a gente atende o público de crianças, né? Então são todos esses locais. E tenho somente uma coordenadora, né, até agora, mas tenho pretensão de ter mais coordenadoras, e são 40 colaboradores. É muita gente para você administrar e ter uma responsabilidade muito grande, mas né? É muito prazeroso também. Imagina. Dani, pra gente finalizar, eu queria saber uma mensagem que você quisesse que todo mundo escutasse e essa mensagem repercutisse para todo mundo. Qual seria essa mensagem? Bom,
para os profissionais, né, da área de educação física. Eu acho que essa é a proposta. Vocês não têm ideia o quanto são importantes na vida das pessoas, que são essenciais para esse mundo moderno que precisa de ajuda, que estão assim gritando, tipo, me salvem, nessa questão de tudo, gente, saúde, mobilidade, diminuição de depressão, de ansiedade. O mundo realmente ele precisa de nós, profissionais de educação física, mais do que nunca. E continuem, né, estudando, se especializando, correndo atrás. Não esperem as coisas chegarem, corram atrás. Vocês estão investindo em vocês mesmos, né? Vocês não pensem que eu não faço aquele curso ou não vou naquele evento porque a empresa ou a academia não vai custear. Não, gente. O investimento é em você como profissional e você vai colher os frutos lá na frente. Então, não fique parado, né? Corra atrás de conhecimento e de experiências. Assistir uma aula, participar de um momento como voluntariado, você sempre está aprendendo. E aprenda que, além da parte técnica, a gente ainda tem um atendimento ao cliente, saber atender um cliente, saber conversar, saber falar, saber entender, ser empático, né? Então, a psicologia também está embutida na nossa profissão. E também a parte de patologias. Corram, saiam um pouco da área da educação física, aprendam, vai estudar, faça um curso na fisioterapia, até na parte da medicina mesmo, como doenças como hipertensão, diabetes, né, a questão de Alzheimer, que não tem um nicho de público especial, né, de profissionais, a gente está escasso. Então, quanto mais você puder ajudar, tem um olhar de, poxa, eu vou ser fundamental para aquela pessoa, com certeza vai deixar, né, o seu coração quentinho e você vai agradecer por estar numa área tão bonita, né? Então, a gente tem que valorizar a nossa área. Dani, eu já te admirava antes, agora, então. Muito obrigada por esse bate-papo, por esses esclarecimentos. Foi um prazer te ter aqui. Prazer é meu. Eu digo mesmo, é sempre um prazer estar com você. Você é uma pessoa maravilhosa, um profissional excelente, assim. Eu tenho muitas coisas para falar sobre você. Então, muito obrigada por estar aqui, por ter comparecido e compartilhado um pouco da sua história. Sempre é muito gratificante te ouvir. Eu só tenho a agradecer a vocês, a todos envolvidos, né? E dizer que foi um prazer, uma honra. E conte comigo no que vocês precisarem.